Bom, hoje eu quero tratar de um assunto polêmico com vocês na Zap Church, que é o dom das línguas. Bom, lá em Coríntios, no capítulo 12, fala que falar em línguas estranhas é um dos dons do Espírito Santo. Mas será que essas línguas que são faladas hoje na igreja são as mesmas a que Paulo se refere lá? Será que essas mesmas línguas que os apóstolos falaram, que está descrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde fala do dia de Pentecostes, são as mesmas? Muitas igrejas que se consideram pentecostais, que tem aquela visão espiritual do fogo, que ali quem age é Espírito Santo, e muitos desses membros que participam delas falam nessas línguas estranhas, mas são as verdadeiras línguas de fogo? Essas línguas de fogo que eu me refiro é aquelas que vieram sobre os apóstolos também no dia de Pentecostes. Então, vamos linkar tudo para falar de uma coisa só. Paulo lá em Coríntios, no capítulo 13, ele fala do amor. Ele começa assim: ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Então aqui eu já posso dizer para você que Paulo está fazendo uma separação entre língua dos homens e língua dos anjos, ou seja, uma língua humana e uma língua espiritual. Em qual dessas línguas o Espírito Santo se manifestou nos 120 presentes lá em Pentecostes? Fica claro que foi na língua dos homens. Leia a passagem lá e você vai perceber. Porque na passagem de Atos lá do capítulo 2, fala que eles falaram na língua de muitos povos que estavam ali presentes. Entendeu? E você sabe onde ocorreu esse Pentecostes? Foi em Jerusalém. Porque em Atos 1:8, Jesus havia dito para os discípulos não saírem de lá de Jerusalém até que ele enviasse o poder do alto. E lá estavam eles, de portas trancadas, por medo dos judeus o assassinarem por eles serem seguidores de Jesus. E a Bíblia relata que em Jerusalém estava vivendo pessoas de várias nacionalidades. Então veio um barulho, né, um vento impetuoso que levou a curiosidade do pessoal que estava presente ali e ver o que foi, né? Imagina, você ouviu um barulho e aquilo despertou a curiosidade das pessoas. E quando eles chegaram lá, estavam os discípulos falando das maravilhas de Deus, na língua com que cada um ali foi criado. Não na língua dos discípulos, mas das pessoas que estavam ali curiosas por conta daquele vento. Chegaram lá, estavam os discípulos falando na língua materna do que cada um falava. E eles acharam aquilo ali muito doido, porque você pode ver que lá em Atos também cada um começa a pronunciar a nacionalidade. Ah, eu sou de tal região, eu sou de tal região, o outro eu sou de tal região. Então isso deixa claro também que eles estavam falando a língua dos homens. E eles ficaram maravilhados também com a grandeza com que os discípulos falaram. Eles até se questionaram, não são eles galileus? Se eles se questionaram, por quê? Eles falaram, ué, como esse povo consegue falar na nossa língua? Há quem diga que eles falaram em línguas estranhas, mas uma língua que ninguém entendia e eles interpretaram na língua deles. Não foi assim que aconteceu. Não é assim que a Bíblia relata. E ali também diz que alguns daqueles que estavam ali presentes naquele evento também não entenderam. Eles, eles até falaram, olha, eu acho que eles estão embriagados. Mas não era embriagado como eles disseram nesta passagem. Mas eles estavam embriagados do Espírito Santo. Imagina, 120 pessoas falando em línguas diferentes, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Acredito que foi algo parecido com o que ocorreu na Torre de Babel, onde o povo falava uma língua só. E aí veio o Espírito Santo, causou a divisão nas línguas. Só que a diferença desse evento não foi para edificação como ocorreu em Pentecostes. Lá na Torre de Babel foi para que o povo se separasse, porque todos falavam uma língua só e o propósito de Deus ali era que eles se separassem. O evento de Pentecostes já foi ao contrário, eles quis unificar. Pentecostes foi um chamariz de Deus que mostra que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações e não uma coisa exclusiva somente dos judeus que rejeitaram o seu filho. Imagine, se você for lá na Arábia Saudita e de repente você chegar num lugar que você sabe que não tem brasileiro nenhum lá. E de repente você vê alguém falando português exatamente como que você fala,
com o mesmo sotaque da sua terrinha, sem nunca ter pisado os pés aqui no Brasil ou ter feito algum curso. Você não ficaria assustado com isso? Foi o que aconteceu em Pentecostes. Lá tinha 120 falando na língua que o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E era uma variedade de idiomas muito grande. Então o povo começou a questionar. O que seria aquilo? Aí Pedro levanta e toma a palavra e converte mais de 3.000 almas para o caminho da salvação. Que coisa, né? E é assim que começa o evento de Pentecostes. E é assim que dá início, né? Dá início do trabalho, do serviço dos apóstolos após a volta de Cristo para o Pai. Mas aí eu questiono novamente vocês. Então, será que as línguas que Paulo se refere em Coríntios 12 é a mesma que o povo reproduz nas igrejas? Mais outra vez eu pergunto isso para você. Havia na comunidade de Corinto muitas pessoas que manifestavam esse ato de falar em línguas, né? Corinto era uma cidade portuária. Por lá passavam pessoas de várias nacionalidades. Então deveria ser um lugar onde muitas línguas diferentes eram faladas também. Então, acredito que por esse motivo o Espírito Santo também se manifestou fortemente nessa condição de variedade de línguas. E o mesmo aconteceu também na casa de Cornélio, que vivia na Cesareia, como relata lá em Atos no capítulo 10, que você pode pegar também. Ali o povo, quando recebeu o Espírito Santo, falaram em outras línguas. O povo da igreja de Corinto, eles eram ainda novos na fé. Por esse motivo, Paulo precisou exortar e ensinar eles a agir com prudência, não como meninos na fé. E por ser este o dom de línguas, um dom de edificação própria, o fato de falar nessas línguas estranhas, Paulo orienta que se não houver quem interprete essas línguas, então que eles ficassem calados. Quando ele faz essa classificação em Coríntios 12, ele fala que primeiro vem os apóstolos, depois vem os profetas, depois vem os doutores, depois vem os que fazem milagres, depois os que curam, depois os que socorrem, depois os governos e, por último, os que falam e interpretam as línguas. Não que não seja importante as línguas, mas a questão aqui é que o Paulo relata é que nós devemos procurar mais os dons para edificar, que são para ajudar o próximo, e não aqueles que somente nos edificam, como orar em línguas. Isso desmistifica também aquela questão, né? Muito importante também. O sinal de quem tem o Espírito Santo é o que ora em línguas. No versículo 29 e 30 de 1 Coríntios, Paulo vai falar: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? No caso, ele está fazendo um questionamento. Se não são todos que falam em línguas, então como é que todos que falam em língua é o sinal de que tem um Espírito Santo? Então, isso também não é verdade de que aqueles que falam em línguas é porque tem um Espírito Santo. Isso daí já é muita coisa que as pessoas estão inventando e muitos estão falando isso só por falar, viu? Não, essas pessoas não estão movidas pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Tem muitas pessoas que acham, não, tem que falar em línguas. E aí acabam fazendo imitação dos outros para parecer espiritual. Você já reparou que cada tipo de denominação tem uma forma particular de orar em línguas? Se você não percebeu isso, começa a reparar. Você já foi em uma denominação ou em outra, de outro segmento também, você vai ver que eles têm uma forma diferente de orar, de fazer essa oração em línguas. E muitos acabam imitando aquele que é sempre o que está à frente. Mas voltando aqui para a Bíblia, em outro momento, lá em Coríntios 14, Paulo fala que orar em línguas não tem interpretação, que nós falamos a Deus em mistério. A qual língua você acha que ele está se referindo neste momento? Esse tipo de língua que não tem interpretação. Com certeza é a língua a qual ele gostaria que se não houvesse quem interpretasse, que eles se calassem. Você sabe qual tipo de língua pode ser essa? É aquela que o povo chega e fala, tipo assim, chega, lava sunga, lava saia, tatu, que anderébia,
Sirianda lá na praia. Já ouviu isso? Eu já ouvi um rapaz que dizia, num retiro que eu participei, né, que foi uma vigília, o cara tava o tempo todo aí, canta lambaxé, lambaxé canta aqui hoje. Isso ficou até na minha mente. Será que essas são as línguas que Paulo está se referindo? Esse falar em línguas vem de Deus? Ah, tem uma mais top também que eu vi, que é o Remenências Plácios Joes. Esse daí é muito bom mesmo. Mas vamos abordar essa parte agora. Como que essa língua pode significar algo interpretável, já que a pessoa está repetindo a mesma coisa o tempo todo? Essa é uma boa questão, né? Por isso, não há interpretação humana. Mas, para eu não ser determinista, eu posso também dar um outro parecer para você acerca dessa questão. Quando você está bravo, quando você está triste e quando você começa a conversar com alguém sobre qualquer assunto, independente do assunto que você esteja falando, a pessoa consegue perceber pela sua maneira de se expressar que você está bravo, que você está chateado. Quando você cuida de uma criança recém-nascida, pela forma como ela chora, você consegue interpretar se o choro é de dor, se é de fome, ou se a fralda dela precisa ser trocada. A nossa boca, ela vai falar do que o nosso coração está cheio. E o tom da nossa voz vai manifestar aquilo que está oculto no nosso coração. Da mesma forma que nós interpretamos esses sinais, melhor ainda o nosso Pai Celeste que nos entende. Porque ele não precisa de dicionário para que nós... Porque independente de qualquer língua que nós falemos, ele vai entender. Nós é que precisamos de entendimento para compreender aquilo que nos é falado. Deus entende tudo. Mas lembre-se, para que seja algo de Deus, esse falar deve vir do Espírito Santo. Porque é Ele quem revela ao Pai o que está oculto no nosso coração. Se é o Espírito Santo que manifesta o que está oculto no nosso coração, é algo que precisa vir dele. Pois a palavra não fala que é Ele quem revela ao Pai o que está oculto no nosso coração. Ele vai externar através da sua boca por meio de gemidos inexprimíveis. Por isso Paulo orienta em Efésios no capítulo 6 para que nós oremos o tempo todo no Espírito. Pois só agrada a Deus o que vem de Jesus e o que vem do seu Espírito. E por esse mesmo motivo, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas esse é um assunto que vai ficar mais para frente. Então, voltando, para podermos entender o outro e nos comunicarmos, nós precisamos de uma transmissão clara. E em um idioma que nós estejamos familiarizados, não é verdade? Que nem I have something very important to say to you. Jesus have a big plan for your life. He wants to save you and turns you a new creature. Você entendeu o que eu acabei de falar? Se você está familiarizado com esse idioma, eu tenho certeza que você entendeu. Mas para quem não entendeu, o que eu disse foi: eu tenho algo muito importante para lhe dizer. Jesus tem um grande plano para a sua vida. Ele quer te salvar e te transformar numa nova criatura. Deus, ele não precisa de tradução. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, que nós não sabemos pedir como convém. Por isso o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se comunica com Deus através da nossa boca, falando o que está no nosso coração. Essas línguas são para edificação própria. Se não há tradução, se alguém está te dizendo que esse tipo de língua há uma tradução, essa pessoa está mentindo para você. Se você está conversando com Deus em espírito e o Espírito Santo está falando através de você com Deus em gemidos inexprimíveis, não há interpretação para isso, pelo mesmo fato já citado acima. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, em 2 Coríntios, no capítulo 12. Ele fala que ouviu palavras que ao homem não era lícito falar. João também fala sobre essa mesma experiência lá em Apocalipse. Quando nós oramos em línguas, estamos pedindo a Deus auxílio por intermédio do seu Santo Espírito, porque Ele é o mediador. Então Deus nos capacita a orar nesta língua e nos edifica porque nós colocamos em nossa oração o que realmente está no nosso coração.
Nós não ficamos em floreios nem devaneios. Nós vamos direto ao ponto em sinceridade, porque é o Espírito que nos move a isso. Por isso o dom de interpretação de línguas é raro, porque não é muito comum o Espírito Santo se manifestar para as pessoas em outras línguas em um ambiente onde todo mundo fala o mesmo idioma. Havia um propósito do Espírito Santo para aquelas pessoas e para regiões onde o Espírito Santo se manifestou daquela forma. Deus mostrou também que ele não estava fazendo acepção de pessoas com este ato. Ele queria que as pessoas compreendessem e crescessem. E a fé não vem pelo ouvir? E ouvir não é o mesmo que escutar. Nós precisamos entender para poder atender. Deus já até usou uma mula para falar, não foi? No princípio, olha só que coisa interessante. A cobra era um dos animais mais espertos do Éden. Isso leva a crer que os animais falavam também. Hoje, eles emitem sons, mas como nós não conseguimos interpretar, nós não temos referência. Então, por isso, nós não compreendemos. Você consegue saber quando tem algo estranho no seu quintal pela forma que seu cachorro late, não consegue? Um papagaio pode ser ensinado a falar em nossa língua, mas um animal não vai poder te ensinar a falar na língua dele, nem te corrigir se você estiver errado. Com a queda dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, muita coisa se tornou oculta de lá para cá. Mas se tratando somente desse assunto de línguas estranhas, é isso que eu tenho a te dizer. Não é proveitoso você chegar num lugar que você for pregar, ficar falando em língua estranha que vem de uma forma estrangeira, já que o povo não vai te compreender, a não ser que haja alguém que interprete essas línguas. Imagina, você chegar para uma denominação, que é a primeira vez que você está ali, e todos estiverem falando dessa mesma forma, se não há ninguém que interprete, não vai ser proveitoso para ninguém. Quando Paulo diz que devemos sempre orar em espírito, ele refere que também é algo que é de dentro para fora. Não da boca para fora com o pensamento longe. É manter o seu pensamento no Criador com gratidão no seu coração. E não permitir que coisas ruins como a raiva, o rancor, a amargura domine o seu coração. É sempre estar se comunicando com Deus interiormente. Quando você chega a esse estágio, você não precisa nem dizer nenhuma palavra. Mas tem algumas pessoas que ficam com essa preocupação. Não é não dizer nenhuma palavra por medo do diabo ouvir a sua oração e querer estragar tudo. Mas porque Deus conhece o seu coração. E onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. E onde está o seu coração hoje? No futebol? Na novela? No dinheiro? Ou nos relacionamentos? Não sei, mas é aí que está o seu tesouro. Daí você me pergunta, eu posso orar normalmente? Se eu posso orar dessa forma, por que eu devo orar em línguas também? Aí eu posso te dizer isso. Há muito poder nas nossas palavras. Imagine então Deus falando através da sua boca. Muitas coisas só de coisas que nós passamos. Se nós colocarmos para fora e desabafarmos, nós já nos sentimos muito mais aliviados. Sabe aquele dia que você estava meio, sei lá, não sabe explicar como? Se você orar em línguas, o Espírito Santo que está em você, se é que está mesmo, ele vai se comunicar com Deus através da sua boca, com gemidos inexprimíveis e passar todo o relatório para Deus. Você não sabe o que você está passando, mas Deus sabe. E através do Espírito Santo, ele vai usar a sua boca para revelar a Deus qual é a necessidade que você tem para aquele momento. Há poder nas nossas palavras, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o mundo com a palavra. E por meio da palavra nós podemos criar coisas também e trazer existências, coisas do mundo espiritual. Quando nós estamos dando acompanhamento espiritual, estar ali em espírito, orando em línguas, ajuda a ter discernimento da parte de Deus. Você pode receber uma palavra de conhecimento para a vida daquela pessoa. Você pode ampliar os seus dons, porque você está deixando o Espírito Santo fluir através de você e usar de você. É aí que há a edificação em você. E isso pode te ajudar quando você quer orar por uma cura e não sabe a causa. Esse tipo de oração funciona como auxílio também.
Aos que creem nisso, e nesses eu vejo os frutos. E os que não crerem, eu vejo que também na vida dessas pessoas não funciona isso, não acontece nada. Então, eu acredito que orar também desta forma é um exercício de fé e de humildade. Pois às vezes as pessoas se sentem meio ridículas orando assim, né? Quando a mente dela começa a vaguear. É aí que nós devemos orar em espírito também e manter os nossos pensamentos em Deus. Na verdade, é em espírito quando nós estamos orando dessa forma, porque é o nosso espírito sendo induzidos por meio do Espírito Santo de Deus, e por meio dessa indução ele faz com que nós pronunciemos essa palavra, as palavras que ele quer que nós pronunciemos. Mas quando nós estamos falando em línguas verdadeiras, não nessas coisas, dessa oração vazia. Isso daí é invenção do homem. E essas coisas aí a pessoa começa a criar até coisa, fica repetindo a mesma palavra tantas vezes que de repente a sua língua vai começar a enrolar, e daí você vai começar a pronunciar as coisas em línguas. Isso daí é um método de indução, que você, de tanto ouvir aquelas pessoas fazerem aquilo e você ficar repetindo palavras assim, de repente daqui a pouco você está começando a falar igual aquelas pessoas de coisas puramente humanas, mas não algo movido por Deus. E com Deus nós nunca fazemos uma oração vazia. Dessa forma nós podemos até cantar em línguas e elevar o nosso intelecto a um nível de louvor e adoração. O importante é isso. Só vai ser algo de Deus na sua vida se você crer e receber o Espírito Santo. Mas não como, todo mundo que ora em línguas é porque tem o Espírito Santo. Se não ora é porque não tem o Espírito Santo. Tira isso da sua mente. Para de viver de coisas que o homem tem colocado na sua cabeça. Do contrário, porque se você ficar só repetindo aquilo que as pessoas estão falando, achando que é algo de Deus na sua vida, isso não vai passar mais de um showzinho da sua emoção ou somente uma manifestação de fanatismo. Eu espero que o meu parecer tenha sido claro para você, que às vezes vem muitas ideias, vem muitas informações na minha cabeça ao mesmo tempo que eu vou falando, que às vezes eu nem sei o que eu falo primeiro. Mas eu não vou determinar e te dizer o que é e o que não é de Deus. Cabe a você escolher no que acreditar, e quem tem o Espírito da verdade não vive do engano, porque Deus não nos deu um espírito de confusão. E quem quer viver no engano vive ali porque quer, ou porque está agarrado na sua própria verdade. Porque quem vive em Deus não vive na confusão e não é confundido.